Olá, agradeço a sua presença no canal Mistério das Coisas. Se você gosta de mistérios, então você vai gostar do canal Mistério das Coisas. Se inscreva. Nos obscuros confins de uma cidade antiga, escondiam-se as catacumbas assombradas de Brookville. Uma misteriosa e desconhecida doença varreu a cidade, lançando a população no caos. Ninguém sabia sua origem, e o medo era palpável. Com a falta de conhecimento sobre a doença e a crescente histeria, os supostos contaminados eram tratados com desespero. O pânico tomou conta da cidade, e boatos sinistros de que aqueles que estavam doentes ou suspeitos de contaminação eram enterrados vivos ou queimados começaram a circular. As catacumbas, localizadas nas entranhas da cidade, tornaram-se o sombrio local de sepultamento para aqueles considerados amaldiçoados pela doença desconhecida. Conforme o tempo passava, a cidade afundava mais profundamente no medo e na superstição. A lenda urbana das catacumbas assombradas cresceu, com histórias de almas aflitas que vagavam pelas sombras em busca de vingança contra aqueles que as haviam condenado a um destino terrível. Décadas depois, um grupo de pesquisadores, determinados a desvendar os segredos das catacumbas de Brookville, embarcou em uma investigação que os levaria a enfrentar os horrores do passado e a descobrir a verdade por trás da misteriosa doença que aterrorizou a cidade. O enredo envolve uma busca pela compreensão da terrível lenda urbana e um mergulho nas profundezas das catacumbas assombradas para desvendar os segredos obscuros e as almas inquietas que ali residem. Em uma cidade esquecida pelo tempo, as sombrias catacumbas de Ravenshad eram o epicentro de uma lenda urbana macabra. No século XIX, uma doença misteriosa assolou a região, aterrorizando os moradores. Com medo do contágio, os suspeitos de estarem doentes eram rapidamente considerados uma ameaça. Movidos pelo pânico, eram cruelmente enterrados vivos ou queimados nas profundezas das catacumbas, uma tentativa desesperada de proteger a cidade da enfermidade desconhecida. No centro dessa trágica narrativa, encontrava-se uma jovem chamada Isabela. Ela era filha de um médico dedicado que buscava desvendar o mistério da doença. Quando a epidemia se espalhou, Isabela e seu pai foram acusados de trazer a praga para a cidade. Determinados a escapar da ira da população aterrorizada, eles se esconderam nas catacumbas, onde encontraram refúgio temporário entre os ossos e as histórias sombrias. Com coragem e determinação, Isabela começou a investigar a verdade por trás da lenda urbana e da doença.
ao desvendar pistas escondidas nas paredes úmidas das catacumbas. Ela descobriu que a epidemia era causada por uma fonte de água que a cidade nunca havia suspeitado. Agora, ela enfrentaria um desafio monumental: provar sua inocência e salvar seu pai, ao mesmo tempo que desvendaria o segredo que mantinha as catacumbas assombradas. A história de Isabela é uma jornada de coragem e determinação, em que ela desafia não apenas a lenda urbana que assombra a cidade, mas também a histeria coletiva que ameaça destruí-la. Será ela capaz de desvendar o mistério e evitar que mais inocentes sejam vítimas das catacumbas assombradas de Ravinchad? Na cidade histórica de Mortenhaven, onde becos estreitos e sombrios serpenteiam pelas ruas de paralelepípedos, uma lenda urbana antiga e sinistra assombra a consciência dos moradores. No final do século XIX, uma doença desconhecida e mortal varreu a cidade, sem piedade. O medo da contaminação era palpável, e o pânico rapidamente se transformava em práticas cruéis. Supostos contaminados, ou mesmo aqueles suspeitos de estarem doentes, foram condenados a um destino terrível. Eles foram enterrados vivos nas catacumbas profundas sob a cidade ou queimados vivos nas praças públicas, tudo em nome do temor de que a doença se espalhasse ainda mais. As catacumbas tornaram-se um abismo de horror, onde as lamentações dos condenados ecoavam eternamente. No centro dessa narrativa assustadora, surge um personagem destemido chamado Elias. Ele era um médico destemido que, movido pela compaixão e empatia, se decidiu a participar das práticas cruéis da cidade. Elias acreditava que havia uma maneira de entender a doença e tratá-la, em vez de sucumbir ao medo e à violência. Armado com conhecimento científico e determinação, ele atacou a ira da população e as autoridades que insistiram nas práticas brutais. A saga de Elias é uma jornada de coragem e resistência. Ele embarca em uma busca incansável para descobrir a verdade por trás da doença e, ao mesmo tempo, lutar contra as práticas desumanas que assombram Mortenhaven. Elias enfrentou não apenas o horror das catacumbas, mas também o horror do preconceito e da ignorância. Conforme a narrativa se desenrola, Elias se depara com segredos sombrios enterrados nas profundezas das catacumbas e descobre uma trama sinistra por trás da origem da doença desconhecida. Sua luta pela verdade e pela humanidade o levará a confrontar os fantasmas do passado e a tentar mudar o destino de sua cidade, que há muito tempo está presa nas garras da lenda urbana macabra. Assim, desde muito jovem, Elias lutou e venceu o poder que mandava na cidade desde os primórdios. Tudo não passava de uma mentira, de uma lenda repetida 1000 vezes, que por ignorância ou receio, o povo nunca ousou em discutir. Por fim, tudo no final valeu a pena, e Elias virou o prefeito daquela cidade. Olá, agradeço a sua presença no canal Mistério das Coisas. Se você gosta de mistérios, então você vai gostar do canal Mistério das Coisas. Se inscreva.